Sabe, à primeira vista, Gênesis 5 parece só uma longa lista de nomes e idades. Mas, e se eu disser que bem no meio dessa genealogia existe uma história poderosa sobre vida, morte e a primeira faísca de esperança para um novo mundo? Vamos decifrar isso juntos. O que a gente vai ver aqui é uma linhagem de 10 gerações que funciona como uma ponte, sabe? Ela conecta o início de tudo, a criação da humanidade, com o seu primeiro grande ponto de virada. Para a gente entender essa narrativa, nosso caminho vai ser este. Vamos começar com o propósito do livro das gerações, depois mergulhar no padrão de vida e morte, ver a surpreendente exceção que foi Enoque, a promessa que surge com Noé e, por fim, como tudo isso se conecta, formando uma ponte para um novo mundo. Olha só, o capítulo já começa de um jeito bem formal. Este é o livro das gerações de Adão. Essa linguagem não é à toa, não. Ela está sinalizando que isso aqui não é uma lista qualquer, mas um registro oficial, fundamental, da linhagem humana. E a primeira frase já nos joga de volta lá para o começo de tudo, para a criação, lembrando que a humanidade foi feita à semelhança de Deus. Isso dá o tom para tudo que vem a seguir. Essa linhagem não é só sobre quem é filho de quem, mas sobre como essa imagem divina foi sendo passada adiante. Bom, conforme a gente avança na lista, um padrão muito claro começa a aparecer. É um ritmo que se repete quase como uma poesia e que define a maior parte do capítulo. A fórmula é basicamente a mesma para quase todo mundo. Uma pessoa vive um tanto de anos, tem um filho, vive mais umas centenas de anos e, invariavelmente, o registro termina com a mesmíssima frase. É um ciclo de vida e morte bem marcado. E morreu. Essa frase ecoa 9 vezes. Pensa nisso. É um refrão sombrio, poderoso. Um lembrete constante da mortalidade que passou a fazer parte da experiência humana depois dos eventos lá do Jardim do Éden. Mas, no meio desse padrão de morte, tem algo que salta aos olhos: a longevidade dessa turma. E no topo, o recordista absoluto, com esse número aí, 960. Essa foi a idade de Matusalém, a pessoa que mais viveu em toda a história registrada. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, dá uma olhada neste gráfico. É uma diferença brutal em comparação com hoje em dia. A nossa expectativa de vida moderna parece uma miniatura perto da deles. É quase difícil de imaginar. Agora, vamos para a primeira grande quebra nesse padrão, uma figura que simplesmente desafia o ritmo que a gente viu até agora. O contraste aqui é impressionante. De um lado, a frase que se repete para todos, e morreu. Do outro, o destino único de Enoque. O texto não diz que ele morreu. Diz que Deus para si o tomou. Ele simplesmente desapareceu. E a chave para esse destino tão diferente está na descrição da vida dele. Ele andou com Deus. Isso indica uma relação de intimidade, de comunhão tão profunda que ele foi poupado do padrão de morte que marcou todo o resto da sua geração. Depois de Enoque, o padrão do "e morreu" volta, mas outra quebra na rotina está vindo. Só que desta vez não é uma fuga da morte, mas sim uma promessa de alívio que surge no meio dela. E aí acontece uma coisa inédita na lista. No nascimento de Noé, o pai dele, Lameque, faz uma profecia. É a primeira vez que o nascimento de alguém é anunciado com uma declaração de propósito. Isso dá um peso enorme para esse personagem. O próprio nome, Noé, tem a ver com a palavra hebraica para descanso ou conforto. Ou seja, desde o dia em que nasceu, ele já carregava no nome a promessa de alívio, apontando para uma esperança além daquela realidade de trabalho duro e terra amaldiçoada. Certo, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Para que serve essa lista toda, afinal? Bom, ela é uma peça-chave na arquitetura da história maior que está sendo contada. Essa genealogia é, na essência, uma ponte. Ela não é aleatória, é uma estrutura narrativa, construída com cuidado para levar a gente de Adão, o começo, diretamente até Noé, o homem que vai representar um novo começo. Resumindo, o grande objetivo deste capítulo é preparar o terreno para o próximo mega-evento da Bíblia, que é o dilúvio. Sem essa lista, a conexão entre a criação e o dilúvio ficaria meio solta. Com ela, a história flui sem interrupções. Então, para a gente amarrar tudo, o que parecia ser só uma lista meio chata é, na verdade, uma baita narrativa. Ela mostra um padrão de mortalidade, uma exceção que aponta para a eternidade e uma promessa de futuro e consolo. É uma reflexão sobre a condição humana e a esperança que nunca morre.
E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Se uma simples lista de nomes pode esconder uma narrativa tão profunda sobre esperança e mortalidade, que outras listas por aí na história, ou mesmo nas nossas vidas, poderiam revelar histórias surpreendentes se a gente olhasse com um pouco mais de atenção?